Olá, eu sou Altamirano, artista plástico, publicitário, bacharel em Direito e aerografista. Bem, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como é que eu fiz para pintar esse tubarão. Na verdade, a princípio eu vou mostrar para você como é que eu fiz para pintar a tonalidade da madeira, tá? Que vocês estão vendo aqui. Dá uma olhadinha. Vocês vão ver como é que eu fiz para pintar esse tom de madeira aqui, ó. Tá, vamos começar a fazer o efeito da madeira, que é esse efeito dessa madeira aqui, tipo mogno, tá? Depois nós entramos com a pintura do tubarão. Tá, para chegar nessa tonalidade do mogno, nós vamos fazer uma mistura, né? Que cor que predomina mais aqui? É o vermelho, certo? É o vermelho. Então, o que eu fiz? Eu peguei o vermelho, certo? Peguei o vermelho, já misturei com um pouquinho de laranja. Na verdade estamos trabalhando com as cores primárias, certo? O vermelho é uma mistura do magenta com amarelo. Então o que eu fiz? Eu peguei o vermelho, certo? Tonalidade de vermelho, certo? Que é a cor que predomina aqui, pode ver, tá? Coloquei um pouquinho de amarelo, que chegou no laranja, mas pouca coisa de amarelo, certo? E para chegar num tom mais próximo, tá vendo? Aí eu joguei um pouquinho de branco nele e um pouquinho de verde, né? Ou azul, se você quiser utilizar o azul vai dar o mesmo efeito, certo? Porque o verde, na verdade, é a mistura do azul com o amarelo, tá? Então esse é o tom. Aí o que acontece? Olha, já foi feito essa base aqui, tá? Essa base aqui é a base que nós vamos utilizar, certo? É o fundo. Então o primeiro passo aqui, nesse desenho, seria fazer esse fundo de madeira, certo? Então, e aí o que eu fiz? Eu escureci um pouquinho essa tonalidade para a gente começar a dar o efeito da madeira, tá? Começar a dar os veios. Nós não podemos passar para os veios da madeira de uma forma abrupta. Nós temos que passar de uma forma suave. Então, o que acontece? Eu escureci um pouco mais essa tonalidade aqui mesmo, certo? Escureci essa tonalidade com um pouquinho mais vermelho, tá? Um pouquinho mais vermelho, e coloquei um pouquinho de azul nela para poder chegar num tom mais sombreado, certo? Então eu coloquei vermelho e um pouco de azul. É o primeiro tom. Nós também vamos trabalhar com degradê aqui. Então eu estou preparando primeiro esse tom mais suave, tá? Esse tom mais suave, mais avermelhado aqui, que vai dar o efeito dos veios da madeira. Depois eu vou entrar com um tom mais escuro, né? Daí eu coloco o vermelho com um pouquinho de preto, mas deixo mais vermelho, tá? E jogo aqui, certo? Posso acrescentar um pouquinho do magenta, tá? Para ele dar uma rosada, magenta no preto, com um pouquinho de preto ele vai dar uma tonalidade. Depois nós fazemos essa sombra aqui. Lembre-se que toda sombra tem azul. Então nós vamos pegar essa tonalidade escura aqui, colocar um pouquinho de azul e vamos dar uma sombreada nela. Tá certo? Com um pouco de magenta. Aí nós vamos chegar nesse tom aqui, tá? Vai ser um vermelho mais amagentado, vamos dizer assim, com um pouco de azul, e nós vamos dar o primeiro sombreamento. Aí depois, para entrar nesse tom mais escuro aqui, nós já pegamos essa mesma cor e tiramos o azul e colocamos um preto para poder carregar um pouco mais. Aí sim nós vamos conseguir uma cor mais carregada. O mesmo se dá com essa parte aqui da junção da madeira também. O primeiro passo seria fazer uma junção suave, que seria o preto, ou melhor, seria o vermelho com um pouco do azul, tá certo? Nós vamos fazer essa parte aqui, que é a junção da madeira, bem como essas partes aqui, ó, de sombreado, tá bem? Então vamos partir para a segunda etapa. A primeira etapa eu fiz foi preparar um tom mais escuro, né, do que essa base de fundo, tá? Um tom mais escuro do que essa daí, com um pouquinho de azul. Eu acrescentei um pouco de azul no vermelho, tá? Então eu consegui uma tonalidade mais escura. Vamos lá, vamos fazer esse trabalho então. Dá uma olhadinha, que tem um tom aqui um pouquinho mais escuro, certo? E é esse tom que nós vamos fazer os primeiros veios da madeira, tá? Para fazer os veios, você acompanha o movimento da madeira. Faz assim, primeira pintura, assim do
Então você pega aqui em toda a madeira. Um lugar que carrega mais. Vamos aqui. Aqui eu já passei. Vamos passar um pouquinho aqui. A parte mais escura. Carregando mais. Conseguindo dar o efeito. Primeiro no tom suave de móvel, então nós vamos carregar com uma cor mais escura, tá certo? Então é assim que a gente consegue fazer o efeito da madeira, beleza? Vamos partir para a parte mais escura agora. Ó, então nós chegamos nessa tonalidade aqui, certo? E tá vendo? Olha a cor, tá vendo? Chegando bem na tonalidade, tá? Aí foi feito o efeito da madeira também, né, os veios da madeira, certo? E já foi feito também essa divisória aqui da madeira, tá certo? E aí como que cores nós chegamos para, que cores foram utilizadas para chegar nessa tonalidade? Como eu passei para você de início, foi utilizado o laranja com um pouco mais de vermelho, tá certo? Então nós utilizamos o laranja com um pouco mais de vermelho, aí chegamos nessa tonalidade aí. Então ela é um tom, essa madeira aí é um tom tipo mogno, né, avermelhada, mas também tem uns tons claros aqui, né, como você pode observar aqui, né. Então ele tem que ter um pouco de laranja, como eu mostrei para você no início. Aí o vermelho eu misturei pouca coisa, um toque muito pouco de azul, só que é um azul ultramar. Aí eu usei esse azul aqui, ó. Azul ultramar, tá certo? Tá? Para poder dar esse sombreado. Então eu peguei o vermelho com o ultramar e comecei a dar esse sombreado. Só que antes de dar esse sombreado com vermelho e ultramar, tá? Que eu comecei a dar essas ranhuras, eu deixei o laranja e o vermelho com um pouquinho de azul, pouca coisa, para dar essa primeira ranhura aqui da madeira, tá? Que é mais suave. Então o primeiro passo que você tem que dar é um vermelho, tá? Com um pouco de laranja e um pouquinho só de azul, que é a base que você utilizou, né? Aqui eu utilizei exatamente essas tonalidades. Aí você reforça um pouquinho, escurece um pouquinho a coisa com vermelho e azul, para você dar essas primeiras ranhuras aqui, tá? Depois é que você tira o laranja e fica com vermelho puro para você trabalhar com um pouco de azul nessas ranhuras aqui, ó. Porque nós estamos na gama aqui, vocês têm que entender que nós estamos na gama do vermelho e azul. É isso que nós estamos na gama, tá? Vermelho e azul. Que seria o vermelho, a mistura do magenta com o amarelo. Nós chegamos no vermelho, tá? E usamos o laranja também como base aqui, misturando com um pouco de vermelho. Aí chegamos nessa tonalidade. Lógico que se você colocar um pouquinho de branco, você vai ter esses brilhos aqui também, tá? Nesse vermelho com laranja, nessa mistura, você coloca um pouquinho só de um toque de nada de laranja e amarelo para você chegar nesses brilhos aqui, tá bem? Então essa é a base das cores. Bem, como que nós fazemos agora a sombra? A sombra foi também vermelho e azul, só que aquele azul que eu falei para você, só que com um pouco mais de azul, porque como eu falei para vocês, toda sombra tem azul. Então aqui essa sombra aqui tem mais azul do que vermelho. Então por isso nós chegamos nessa tonalidade dessa sombra suave aqui, ó, tá vendo? Que é vermelho com azul. No entanto, como que podemos mostrar que na sombra, por trás da sombra ainda tem algum detalhe de efeito? É porque essa parte do detalhe de efeito que nós escurecemos aqui é vermelho e preto. Aqui nós usamos vermelho e preto, tá certo? Para escurecer aqui, para poder dar esse detalhe. Porque o azul ficou aqui, é mais claro. E aqui já entrou com vermelho e preto, certo? Para poder dar esse efeito, certo? Então onde você está vendo aí esses efeitos, é porque entrou com um pouquinho de vermelho e preto, para poder dar esse efeito, tá? Primeiro uma sombra de vermelho com azul, com um pouco mais de azul, tá? Uma sombra geral, tá? Vermelho e azul, porque toda sombra tem azul, com vermelho e azul. Depois, para escurecer mais, já que o azul não vai escurecer mais, então nós vamos o preto. Aí ficou vermelho e preto, por isso que a gente consegue esses tons mais escuros, e aí a sombra fica real, entendeu? Aí você consegue enxergar o efeito por trás da sombra ao mesmo tempo, tá? Como eu trabalhei com esse vermelho e azul, pode ver aqui essa tonalidade que é vermelho e azul, foi a mesma tonalidade que eu usei aqui, ó, certo? E eu, como no desenho, na referência, nós temos um tom aqui escuro,
Eu já peguei esse vermelho e azul e já joguei ali, tá vendo? Ó? Vermelho e azul, tá? Gostaram do efeito da madeira? Então é isso daí, ó. Você chega no efeito da madeira, tá? Se for mogno, for essa madeira avermelhada, nós chegamos nessa tonalidade, tá? Aí faz os efeitos, tá? E assim nós chegamos no efeito de madeira, tá bem? E aí, gostaram das dicas de como pintar madeira? Essa é apenas uma demonstração, mas tem muitas tonalidades de madeira. A madeira, como o tom de pele, são várias tonalidades. Essa é uma tonalidade da madeira, tá certo? Para essa tonalidade, bem como outras, você usa como base um fundo, uma cor de fundo. Seja um ocre, seja um alaranjado, avermelhado, como cor de fundo. Depois você escurece com um pouco de azul e faz os primeiros veios da madeira. Depois você aumenta um pouquinho, mais de azul, um pouco mais de vermelho, aumenta os veios da madeira, dando mais profundidade. E finaliza com preto e vermelho, dando uma profundidade maior no veio da madeira. Não esquecendo depois que você tem que colocar o brilho também. Ou seja, você pega essa base da cor que você utilizou, coloca um pouquinho de branco, um pouquinho de amarelo, tá certo? E aí você faz os brilhos que são necessários. O princípio de preparar o tom da madeira, diversos tons de madeira, é o mesmo princípio de preparar os tons de pele. Você tem que vir com um degradê, com várias tonalidades, para poder conseguir a profundidade, o brilho, a luz e a sombra. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado dessa dica e muito mais dicas vão vir nos próximos vídeos. Por isso, se inscreva no meu canal se você não for inscrito ainda. Você vai receber muitos vídeos interessantes. Comente se você achou interessante, né? Compartilhe, dê o like. Tá? Se não achou interessante o vídeo, se não aprendeu nada, não precisa fazer nada, não precisa comentar, não precisa fazer nada. Mas se achou interessante, dá um joinha, tá bem? Um abraço, fica com Deus, nos vemos no próximo vídeo. Foi um prazer estar com você, até agora. Tchau!